pelo mesmo autor de Atos, mas é outro livro, obrigado. É o livro de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Se você ainda não sabe, só 2 evangelhos fazem um relato a respeito do nascimento de Jesus. Não são os 4. Apenas Mateus e Lucas o fazem. Fazem esse registro. Nós vamos ler o registro do mesmo autor do livro de Atos, ali em Lucas, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. E ao ler, eu gostaria que, enquanto você lesse, você procurasse escutar como nós ouvimos na nossa cantata os sinos tocando. Tem alguns sinos aqui nesse lugar, nesse texto. Alguns sinais, algumas frases e termos que anunciam, que chamam o povo para essa chegada do nosso Salvador. Lucas 2, capítulo 1, a palavra de Deus diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Porém, não tenham medo, para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá a vocês de sino, de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém. No nascimento de Jesus, alguns sinos tocaram. Os sinos eram usados inicialmente nas igrejas, em algumas igrejas ainda tem, nas igrejas mais tradicionais, históricas, os sinos que tocam para chamar o povo para algum momento especial. Em ocasiões, em datas especiais, existem toques diferentes, orquestras de sinos. O objetivo do sino é anunciar que alguma coisa importante está para acontecer. Ainda em muitas comunidades indígenas, onde as pessoas não têm acesso à internet, celular, eles têm um sino no centro da comunidade e eles batem esse sino. Normalmente não é um sino, normalmente é um cilindro de extintor de incêndio, de oxigênio, um pedaço de ferro que vai sendo tocado, e aquele anúncio de alguma coisa está para acontecer chama toda a comunidade. Então você está fazendo o que você está fazendo, e muitos não têm relógio. Quando os sinos foram criados, as pessoas não tinham relógio como nós temos, então alguém precisava marcar esse tempo e dizer: olha, daqui a pouco vai começar. E de tal forma, e de igual forma, esse anúncio, Jesus está dizendo: é chegado um tempo novo,
é chegado o tempo dos últimos tempos em que Jesus chegou, e nós vamos olhar para esse texto procurando ouvir esses sinos que Deus toca na chegada do nosso Salvador. Vamos ler novamente o versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. No Natal, ouvimos, em primeiro lugar, nesse texto, o sino da divina providência. Alguns termos que indicam uma passagem de tempo, ou um tempo oportuno, são indicados nesse texto. Começamos lendo naqueles dias. Talvez para um ouvinte ou um leitor desapercebido, aqueles dias são só outros dias, mas não são dias qualquer. São dias que sim, em que foi publicado um decreto, havia ali uma intenção, a cada 14 anos mais ou menos, os imperadores eles tinham como costume decretar que fosse feito um recenseamento. O objetivo disso era reunir o povo e contar o povo para ver se os impostos arrecadados estavam de acordo com o tamanho da população. Se tivesse a população crescendo, o que se esperava é que a quantidade de impostos também crescesse. E para um leitor desatento, pode ser só um decreto, mas há uma providência de Deus em trazer esse decreto, esses anos que se passaram e chegar justamente esse decreto de César Augusto. César Augusto, assim como todos na face da terra, servem ao Senhor, a sua providência e a direção da sua soberania. O decreto convocava toda a população do império para recensear-se. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Há um momento histórico disso acontecendo. Então todos iam de volta à sua cidade para fazer esse alistamento. E ali José também sai da Galiléia, da cidade de Nazaré, e ele vai para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém. Então ele sai da cidade de Nazaré e vai até a cidade de Belém. Quanto era distante isso? 150 quilômetros. Que de carro hoje você faz em 2, 3 horas, rapidinho. E naquela época, quanto tempo demorava para você fazer essa viagem? Mais ou menos uns 5 dias andando ou no lombo de um jumentinho, não em estradas pavimentadas, em estradas muito rudimentares. E ali então chegou o tempo do recenseamento, mas chegou o tempo também de aquela virgem que tinha recebido a visita do anjo que engravidara pelo poder do Espírito Santo, também chegará o tempo dela dar à luz ao menino. Imaginem, as nossas gestantes do ano, as nossas 6 gestantes que tivemos esse ano, pensar no seu último mês de gravidez, todo aquele desconforto, o tamanho da barriga, você precisa fazer uma viagem de 150 quilômetros no lombo de um jumentinho ou a pé. Que luta, que luta. A providência nos conduz, às vezes, em situações difíceis e desafiadoras, é verdade. Mas a providência do Senhor guardou José e Maria naquelas estradas difíceis, muitas vezes perigosas, numa viagem muito desafiadora. E esse é o primeiro sino que toca, o sino da providência. Quando nós lemos no versículo 6, aconteceu o quê? Um leitor desatento, que não conhece a doutrina da providência, falou assim: é só um acaso aleatório. Não, toda vez que você lê uma expressão de tempo na Bíblia, leia. A doutrina da providência está coordenando essas coisas. Aconteceu que, estando ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Meus irmãos, a doutrina da providência agiu no Natal e continua agindo na minha e na sua vida. Talvez você seja esse que está vivendo uma viagem difícil, sofrendo um prolongado período de dores que antecedem o parto. Lutas que nós passamos, uma jornada nesse mundo desafiador, de sofrimentos, de lutas, mas a providência de Deus cuida e sustenta
os seus, para levar a bom termo aquilo que Deus já havia profetizado, já havia determinado. A profecia dizia ali em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. A providência conduz, sustenta a gente e faz cumprir a vontade de Deus na minha e na sua vida, e toca o sino no Natal dizendo: a providência de Deus permanece cuidando da sua vida. Para muitos eu sei que o ano foi de muita alegria, muita gratidão, para outros de grandes desafios, de perdas, de dores, de sofrimentos, de continuar tendo que voltar naquela clínica para fazer aquele tratamento, de continuar ali naquele relacionamento que você quis resolver e a outra parte não se dispôs, mas a providência de Deus cuidando da sua vida e ajuda você a lembrar não que os problemas dessa vida vão ser resolvidos nessa vida, mas que o Salvador, Jesus, ele tem cuidado de nós. E chegaremos nós então até aquele dia sustentados pela boa mão dele, ao dia final, na glória, na consumação dos séculos, e essa nossa jornada chegará ao fim. E enquanto não chega, a mão da providência vai conduzindo você. Havia um recenseamento, havia necessidade de voltar para Belém, havia ali uma gestante já nos últimos meses, nos últimos períodos da sua gravidez, e ali chegou também numa cidade apinhada de gente, porque não havia lugar para eles se hospedarem. Não foi por acaso. A providência quis que o Senhor Jesus nascesse naquele local. E a providência, às vezes, é aquela que fecha portas. A providência é aquela que chega em locais que as pessoas, às vezes, não abrem o coração. Mas há sempre, num coração humilde, a ação da providência, abrindo espaço para que ali possa nascer o menino Jesus. Versículo 7, então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugares, de acordo com a providência, para eles na hospedaria. Talvez as portas não se abriram na vida, mas que seja o seu coração como essa manjedoura humilde, para que o Senhor Jesus possa continuar nascendo, continuar vivo, continuar atuando, reinando na sua vida. Ao olhar para esse versículo 7, eu fico pensando o que teria acontecido no resto do mundo. Porque aquele momento é um momento histórico. Jesus nascendo, a última cólica de parto de Maria, Jesus nascendo, sendo acolhido por ela, sozinho, enrolando ele em faixas. Eu fico pensando o que estava acontecendo no resto do mundo nessa hora. As ilhas distantes, no meio da selva, nas cidades. A gente dá essa viajada e pensando, será que a natureza de alguma forma celebrou? Eu creio que sim. Isso não está escrito na Bíblia, eu não quero divagar demais, mas certamente esse é um momento de grande alegria da história da humanidade, em que a providência encontra o seu clímax, o ponto alto, trazendo Jesus, aquele que foi profetizado durante muitos anos. Gálatas 4:4 diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O envio de Jesus nos tornou, junto com ele, filhos amados, cuidados pela providência de Deus. No Natal, toca o sino da providência. Não significa dizer que a gente vai ter todas as respostas. Não significa dizer que a viagem vai ser tranquila. Não significa dizer que você vai encontrar um lugar para se hospedar, mas significa dizer, Deus está cuidando de você. Fica firme, não desanima. Às vezes os seus próprios sentimentos, emoções, situações ao redor vão querer dizer outra coisa. Permaneça com que aquilo que a palavra de Deus nos revela, a providência tem cuidado de nós. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria,
que será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá, e servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão a criança envolta em faixas e deitadas em manjedoura. No Natal tocam os sinos da providência, e no Natal tocam os sinos da expectativa atendida, saciada. Aqueles pastores na mesma região, próximo à manjedoura, em algum muito distante, receberam ali uma visita muito especial. Faz necessária uma observação de que os pastores eram considerados como cidadãos de segunda classe. Os comentaristas dizem que os pastores eram considerados uma parte do povo que confundiam muito o meu com o teu. Consegue entender do que se trata? Eles eram conhecidos como ladrões, pessoas que se apossavam das coisas dos outros, eram meio que mendigos, indigentes, pessoas que as pessoas não davam muito valor, e isso, de forma mais objetiva, era mostrado e caracterizado ali no fato de, quando acontecia um crime, alguma situação que precisava ir diante de um juiz, o testemunho de um pastor não era considerado. O pastor de ovelhas era aquele que era considerado de segunda categoria. Alguém que morava, vivia, trabalhava nos campos, tinha cheiro de ovelhas, de animais, gente que estava ali cuidando daquele rebanho, possivelmente aqueles animais que eram usados nos sacrifícios no templo. E para esses, a expectativa de uma redenção, de um conserto, para eles é anunciada a chegada do Salvador, em primeiro lugar, dentre o povo. No Natal tocam os sinos da expectativa atendida, saciada. Os anjos ali, naquela região em que haviam os pastores, de noite, desce em primeiro lugar um anjo, e diz: o coração dos pastores se encheu de medo, de grande temor. Imaginem você trabalhando ali numa noite, e de repente aparece um anjo dentro de você, na sua frente. E então, o coração deles com muito medo, e o anjo, percebendo aquilo, diz a mesma palavra que ele disse para José, que ele disse para Maria, ele diz: não tenha medo. A expectativa da gente é viver uma vida sem medo. O medo entrou na humanidade por conta da queda. Foi a primeira coisa que Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, comer do fruto que lhes era proibido, a reação deles foi se esconder de Deus. E Deus, quando vai procurá-los e fala: por que vocês se esconderam? Ele fala: nós ouvimos a sua voz e tivemos medo. E talvez você ainda viva em algum aspecto da sua vida medo. Eu tenho pensado, esse ano a gente conviveu aí com alguns irmãos que receberam diagnósticos de doença, de câncer, etc. Oramos juntos, visitamos e caminhamos juntos. O Senhor deu graça, curou alguns, etc. E aí eu perguntei para um dos irmãos: e se você tivesse outro destino? Se a cura não tivesse vindo, se o diagnóstico tivesse sido, você vai ter que morrer de seu final. Você teve medo? E aí eu louvei a Deus e falei: não, nenhum momento. Se o Senhor quisesse me chamar, se fizesse chamada, eu estou pronto. E meus irmãos, essa precisa ser a expectativa do crente. Crente é aquele que vive sem medo. Isso não significa dizer que a gente é inconsequente, que a gente vai se colocando em risco, em perigo, voluntariamente. Não se trata disso. O crente é aquele que vive com expectativa atendida. A minha vida eu não considero em nada preciosa, a não ser que eu complete a carreira, o ministério, como temos ouvido no livro de Atos. E fala: Senhor, eu não tenho medo, porque a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. A sua expectativa pode ser atendida, você pode viver livre da ansiedade, da preocupação. No Senhor, que conhece o dia de amanhã, o medo entrou na humanidade na época da queda. Mas quando Jesus sai, Ele que é o amor verdadeiro de Deus, é o que lança fora todo o medo. A expectativa de descanso da nossa alma finalmente chegou em Cristo Jesus. O anjo diz: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer uma boa nova de grande alegria. A expressão ali no original diz: eu estou evangelizando vocês.
quando nós evangelizamos, quando nós falamos do evangelho, nós estamos dizendo, não tenham medo. Tem a gente nesse final de ano que ainda tem medo, como é que vai ser o ano que vem? Como é que vão ser os resultados das provas? O resultado do exame? A palavra de Deus diz, não tenha medo. A expectativa maior da nossa vida já foi atendida e nós podemos descansar nessa certeza. Versículo 12 nós lemos, isso servirá a vocês de sinal. Será como um sino tocando. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitadas numa manjedoura. Já pararam para pensar na similaridade das coisas? Jesus está ali num lugar onde os animais costumam se alimentar. Um lugar humilde, simples. José e Maria certamente procuraram ajeitar o melhor possível, limpar ali. Mas era impossível pegar água sanitária e esfregar o piso da manjedoura. O lugar continuou cheirando cheiro de animais. E eis que vem aqueles mendigos, pastores, cheirando animais também. E Deus parece dizer assim, é na humildade, na simplicidade, naquele que sabe que é simples e que tem medo e que depende da graça de Deus para que a sua expectativa seja atendida. E o sinal é esse. Se eu não encontrar um coração cujo orgulho e a soberba foram quebrados, Jesus não poderá nascer e você não terá um encontro com Ele. Se tem orgulho ainda no teu coração, ativo, consciente, teimoso, duro, é preciso ser quebrado para que no teu coração possa nascer Jesus. Para que na tua vida, o menino Jesus seja de fato recebido e o Jesus Deus possa reinar na sua vida. Você ainda tem gente que você olha e fala assim, eu não gosto dessa pessoa, eu não tenho disposição para estar com aquele outro. Talvez o nosso coração esteja cheio de orgulho, dizendo, eu sou melhor do que o outro. Eu é que reino na minha vida. E o nosso coração ainda é como as hospedarias de porta fechada, não recebendo o Senhor. E por isso a gente vive uma vida de medo, porque afinal quem controla e domina a sua vida é você mesmo. Mas quando você não é mais dono da sua vida, por que você vai ter medo? Eis que lhes trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu para vocês. Versículo 13. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. No Natal, meus irmãos, terceiro ponto nos diz que no Natal tocam os sinos da santa convocação, o chamado eficaz e irresistível de Deus em nossas vidas. Havia grande temor da parte dos pastores ao verem aquele anjo. Mas se não tivesse sido suficiente ver o anjo, de repente apareceu ali uma multidão do exército celestial. Não nos é dito quantos anjos apareceram, mas diz que eles estavam ali em uma grande quantidade e eles cantavam louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os anjos glorificavam porque chegou o Salvador prometido, porque aquele que Deus tinha planejado enviar finalmente havia chegado ali para os homens a quem Ele quer bem, aquele que concede o seu favor, a quem Ele se agrada, a quem Ele escolheu e resolveu salvar. Para esses chegou o Salvador. Por isso os anjos glorificavam a Deus. E a reação dos pastores agora, diz a palavra de Deus, que quando os anjos se afastaram deles, voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vamos ver os acontecimentos que Deus revelou para a gente. Quando o Senhor alcança a nossa vida, Ele nos chama de forma eficaz. A palavra de Deus diz em João capítulo 10, versículo 27, o Senhor Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz
e eu as conheço e elas me seguem. Aqueles pastores ouviram o chamado dos céus e passaram então a seguir aquela voz e obedecer aquela voz. E nesse final de ano eu quero convidar você a olhar para o seu próprio coração e pensar: tenho eu seguido a direção de Deus para a minha vida? Em obediência, em interesse, em encantamento, em atração pelas coisas de Deus? Ou posso ser sincero diante de Deus? E você precisa ser sincero diante de Deus. Para mim, igreja, Bíblia tem sido tudo uma grande chatice, um tédio, um esforço. Talvez nós precisamos olhar para a nossa vida e falar: Senhor, será que meu coração está tão duro? Eu entendo isso, mas eu não sou atraído por essas coisas. O que está acontecendo comigo? Porque quando a voz do céu chega aos nossos corações, ela vai nos atrair, como aqueles pastores foram atraídos e resolvidos falaram: vamos até Belém, vamos ver aquilo que nos foi revelado, experimentar dessa coisa maravilhosa. Os anjos do céu nos anunciaram, e nós temos recebido da parte de Deus a palavra dele. E se há ainda em nossas vidas alguma área que precisa ser quebrantada, mudada, atraída, transformada pela presença de Deus, que o Senhor nos dê graça, para que a glória do Senhor possa brilhar e nos quebrantar e nos levar até esse local. Diz a palavra de Deus, versículo 16, eles foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. É ali que a gente vai encontrar o Senhor Jesus. O texto vai se dirigindo ao final dizendo: foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que o ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração, e os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. O último sino que nós vemos nessa manhã é que quando os sinos de Natal tocam, eles transformam seu povo em testemunhas, em tocadores de sino, em anunciadores das boas novas. Os pastores recebem a mensagem e a grande proclamação dos anjos. Eles vão até Belém, encontram o menino ali na manjedoura. Fico pensando como isso aconteceu. Eles vão até Belém, e a Bíblia não diz se ele foi específico, vai em tal rua, em tal lugar. Quem sabe ali andando naquela noite, procurando nas manjedouras, nos locais, nas estrebarias ali da cidade, eles olhando ali entre os animais, e de repente escutam um chorinho de uma criança. Se aproximam. E ao chegar ali, vem aquela criança enrolada. Contam para os pais: olha, a gente recebeu visita de anjos hoje. Os pais se alegram, assentem com a cabeça, se alegram muito com aquela notícia, e diz que o coração deles, de forma tão maravilhosa, transbordava de alegria, que eles não puderam fazer outra coisa senão voltaram, glorificando a Deus, louvando por tudo que eles tinham visto e ouvido e por tudo que tinha sido anunciado a eles. Aqueles pastores foram transformados e convertidos em testemunhas da chegada de Jesus. No Natal, a nossa oração pela minha e pela sua vida é que a gente seja também, tal qual esses pastores, convertidos em testemunhas, transformados em anunciadores daquilo que você tem visto e ouvido. Daquilo que aqueles que tiveram experiência profunda, real, significativa com o Senhor Jesus podem falar a respeito. Não a fé dos outros, não o costume da sua comunidade, da sua família, mas aquilo que você pode dizer: o meu Senhor nasceu. Eu não preciso mais temer. Aquele que havia sido profetizado chegou e tem cuidado da minha vida. Até pastores, considerados ali como segunda categoria, podem ser transformados. A minha vida também pode ser. O Senhor também pode me transformar. Eu oro para que o Senhor nos dê essa oportunidade, pelo menos uma vez nesse final de ano, de falar: você sabe o sentido do Natal? E como nós cantamos, possamos cantar com fidelidade e com verdade.
Eu sei o sentido do Natal. E na história ele tem o seu lugar. Cristo veio para me salvar. O que ele é para mim? Ele seja o maior presente da tua vida. E que você seja esse presente na vida dos outros. Anunciar a chegada do nosso Salvador. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, nós queremos te bendizer, te exaltar e te glorificar por essa data tão especial. A chegada do nosso Salvador Jesus. Aquele que tem sido a resposta e alegria para todas as nações. Nós agradecemos, Pai, porque naquela ação da tua providência, o Senhor enviou aquele menino numa manjedoura para nascer naquela ocasião planejada por ti, Pai. De igual forma, o Senhor fez isso em nossas vidas. A tua boa mão nos transforme assim como aqueles pastores foram transformados em testemunhas para a glória do Senhor. Sejamos como esses sinos que anunciam a chegada de Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa casa, a nossa família. E que nesse final de ano, cada casa seja como essa estrebaria. Um lugar de humildade, mas um lugar pronto para receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós oramos assim gratos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.